Então hoje a nossa live é sobre o poder da igreja. O texto que nós estamos lendo como base é Mateus capítulo 18, no verso de número 18 também, que diz exatamente algo importante sobre o poder de Deus na igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então esse é o texto de hoje, Mateus 18, verso 18. Nós falamos aqui que esse texto não trata de nós, não é referente ao nosso poder. O texto está falando do poder de Jesus. Não está falando do poder da igreja também. Não é algo relacionado ao poder da igreja, é algo relacionado ao poder de Deus na igreja. Então o texto não está falando de nós, está falando a nós. Está falando a nós. E aí a gente estava falando aqui sobre a importância de ler um texto e observar o contexto desse texto. E qual seria o contexto de um texto bíblico? Então anote aí a informação teológica de que o contexto de um texto bíblico é tudo que vem antes e depois desse texto, e tudo na Bíblia que concorda com o tema do texto. Então a gente não pega apenas a narrativa, mas a gente pega a narrativa com outros textos da Bíblia. E a narrativa desse texto é o Senhor Jesus falando sobre o reino dos céus. E ele começa falando sobre quem é maior no reino dos céus. O sermão é um sermão ilustrativo. E o Senhor está usando agora figuras de parábolas para falar sobre o céu é igual a amor, o céu é igual a misericórdia, o céu é igual a participação de perdão, o céu é igual ao amor que busca, que socorre. E então Jesus vai falar uma parábola, a parábola da ovelha perdida. E essa é a narrativa. Jesus está explicando sobre o amor na igreja, ele está explicando sobre a réplica ou a reprodução do seu ato pelos cristãos. Então ele está dizendo aos cristãos: repliquem o meu ato, façam o que eu estou fazendo, e vocês irão ver o resultado disso. Esse é o contexto. E qual é o resultado do amor manifesto na igreja? Qual é o resultado da igreja se comportando com amor? Poder. Esse é o resultado. Poder. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 28, ele diz assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder. Todo poder foi dado a ele no céu e na terra. Depois ele completa com uma ordenança de pregar ao mundo inteiro. E ele então está dizendo: todo poder me foi dado. E se vocês me obedecerem, então esse poder será também compartilhado com cada um de vocês. Todo poder me foi dado. Não sobrou poder para mais ninguém acima de mim de tirar essa promessa que eu estou fazendo para você. Todo o poder de Deus está em Jesus. Ele é um em Deus, ele é um com Deus. Então, o Senhor está falando de poder mediante o amor, mediante a misericórdia. E esse é o contexto da narrativa de Mateus 18, 18. Na versão traduzida desse verso, que está dizendo: em verdade vos digo, aquilo que você ligar no céu será ligado na terra. Ligar na terra será ligado no céu. E aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Lendo o texto da tradução direta do grego, nós iríamos ler assim, a tradução direta do grego. Se nós formos ler a tradução direta do original, está escrito assim: se tudo que você ligar no céu estiver sido ligado, Deus confirmará. Se tudo que for desligado for algo proibido, Deus irá desligar. Então a tradução do original nos ajuda muito, porque a tradução está dizendo: olha, na verdade, o Senhor vai ligar tudo que você liga, e o Senhor vai desligar tudo que você desliga, quando primeiro você estiver na qualidade de igreja. E a qualidade de igreja é obediência.
A qualidade de igreja é cheia do Espírito. A qualidade de igreja é ser guiada por Deus, é obedecer às ordens e diretrizes de Deus. Então o Senhor está dizendo, se tudo que você ligar no céu vai ser ligado porque você estará sempre de acordo com a minha vontade. A condicional, então, é fazer de acordo com a vontade. Esse poder prometido em Mateus 18:18 foi dado aos apóstolos quando eles receberam a ordem do Senhor: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o poder que está prometido a nós, igreja, e aos apóstolos foi prometido diretamente, aos discípulos da igreja primitiva foi dirigido diretamente, mas a nós que somos servos e estamos em um tempo mais distante, a palavra de Deus também cabe a nós dizendo exatamente isso: obedeçam, permaneçam se comportando como a igreja, e se vocês permanecerem como a igreja, eu estarei com vocês, vocês estarão em mim e eu estarei em vós por meio do Espírito Santo. Então tudo que você produzir será produto de uma mente, de uma alma, de um coração santo. Nós não vamos sair agora por aí amaldiçoando pessoas, porque a palavra de Deus diz assim, por meio de Tiago: de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Uma árvore não pode produzir o fruto que não é da sua natureza. Então, o Tiago está dizendo, você não pode usar a sua boca para ser bênção e ser maldição sobre as pessoas. Então, porque um texto de Mateus 18 está dizendo, você liga, será ligado, você desliga, será desligado, o Senhor não está te dando liberdade incondicional para você colocar pessoas no céu ou tirar pessoas do céu. Há pessoas que entendem mal esse texto e eles usam esse texto para um pretexto de ódio. E eles começam a orar contra o outro irmão. Senhor, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor é meu Deus, então fere fulano de tal, mostra para ciclano que eu sou teu servo. Eu chamo isso por outro nome. Eu não chamo isso de servidão a Jesus Cristo. Eu não consigo aceitar que um crente ore para amaldiçoar outro crente. Que um crente ore para desligar do céu um outro crente. Eu não aceito, não concordo, não vejo na Bíblia isso como verdade. E eu chamo na realidade de outro nome. Embora muitos acreditem nesse texto desta forma, e por isso então eles entram com esse sentimento na vida cristã, eu chamo isso de macumba gospel. Exatamente. Porque um crente que ora contra outro crente, ele não está exercitando o poder que o Espírito Santo deu a ele. Ele está exercitando o ódio que Satanás plantou no coração dele. Porque a parábola e os ensinamentos que vêm da Bíblia, Mateus e o seu contexto do capítulo 18 fala de um Deus tão grande, tão eterno, tão poderoso, ao mesmo tempo tão amoroso, tão humilde, tão simples. Ele poderia destruir toda a terra, aniquilar todos, porque todos nós somos pecadores. No entanto, ele é misericordioso, ele é o bom pastor que procura a 100ª ovelha, ele não deixa nenhum de nós para trás, ele é perdoador, ele é misericordioso. E aí na minha Bíblia vem um título, a partir do verso 15, como se deve tratar um irmão culpado. O contexto de Mateus 18:18 é o contexto de ensinamento de Jesus para a misericórdia, para o amor, para o perdão. Então ele está dizendo como nós devemos tratar um irmão em falha. Devemos tratá-lo com firmeza, porque se for pecado, nós devemos tratar o pecado, mas devemos tratar a pessoa como pessoa. Nós devemos respeitá-la, amar, oferecer uma segunda chance, uma terceira chance, uma milésima chance, como Deus tem dado a todos nós todas essas chances. Não é verdade? O contexto aqui é amor, o contexto aqui é fraternidade, o contexto aqui é ligação fraterna, é ligação de amor entre nós. Há um paralelo desse texto com outros textos da Bíblia. Há um paralelo desse texto com outros textos da Bíblia. O primeiro que quero citar para vocês é João 20, no versículo de número 23. João 20, no versículo de número 23.
É um texto que continua com o mesmo tema de Mateus capítulo 18, no verso 18. E vocês vão ficar maravilhados com a lição de Jesus Cristo nesse texto, Mateus 20, no verso 23. Na realidade, mesmo antes do verso 23, nós conseguimos perceber alguma coisa que o Senhor está nos ensinando. O verso 22 ele diz, 22, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então veja o contexto imediato do texto. O Senhor está dando o Espírito Santo às pessoas, ofertando a unção, ofertando a presença do Espírito que também deseja estar atuando no outro. Porque o Espírito é uma pessoa, ele sopra sobre os seus discípulos como quem ilustra que o fôlego do próprio Deus, o Ruach Kadosh, sai dele para entrar nas pessoas. E agora ele diz para as pessoas que receberam esse sopro poderoso: se de alguns perdoares os pecados, serão perdoados, e se algum retiveres o pecado, será retido. Esse texto está em paralelo com Mateus 18, 18. Se você liga no céu. Se você desliga no céu. Essa é uma verdade. Mas ligamos não por nossa autoridade. E desligamos não por nossa autoridade. Ligamos pela autoridade do Espírito Santo em nós. Assim como Jesus fez toda a sua obra, como diz as Escrituras, toda a obra de Jesus, do seu nascimento até a morte na cruz, ele foi homem e toda a obra de Jesus foi realizada pelo Espírito Santo agindo nele. E na sua ressurreição, o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então a gente vê o Senhor vivendo sobre a submissão do Espírito Santo para dizer para nós o que um homem pode fazer cheio do Espírito Santo. Um missionário certa vez disse exatamente essa frase, um missionário muito famoso da igreja evangelizadora da Europa. Ele disse: o homem está para descobrir o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega completamente a Ele. Então o contexto de Mateus 18, 18 é o contexto de João 20, 23. O homem que recebe o Espírito Santo, ele agora não oferta a sua vontade, o seu coração, o seu querer. Ele oferta a vontade de Deus. Ele oferta o querer de Deus. Ele oferta o desejo de Deus. Porque ele não está mais agindo só. Ele está agindo sob a direção de Deus. Então aquilo que nós retemos porque o Espírito que está em nós nos confirma essa necessidade, ele confirma esse tempo, ele confirma esse sentimento em Deus. É como se ele dissesse para você: esse eu já rejeitei. Então você diria: Senhor, está rejeitado entre nós na igreja. Mas veja, o Senhor Jesus, ele fala sobre a sua presença na igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está falando de poder presente na igreja. Não é o poder da igreja, e não é o poder do homem, não é o poder da reunião, e não é o poder da oração. É o poder de Deus para aquele que ora, para aquele que está em comunhão com seus irmãos. O poder de Deus se manifesta na unidade, mas ele também revela a vontade de Deus o Pai. Não é assim: agora eu vou sair por aí e todo irmão que me fizer raiva eu coloco ele na mão de Deus. Isso é muito perigoso, porque isso é a pura demonstração do inverso, do avesso do Evangelho. A linha do Evangelho é: o Senhor te ensina a amar, perdoar, ser misericordioso. Se alguém bater em sua face, vire e oferte a outra face. Se alguém tirar de você alguma coisa, deixe que leve outra coisa. O Senhor espera que você perdoe 70 vezes 7 por dia. O Senhor espera que você seja cheio do Espírito. Pense como o Espírito. Pense no Espírito. Sinta como o Espírito. Fale como o Espírito te dirige. Ele espera que você seja dirigido completamente por Deus. Completamente por Deus. Logo, o que você precisa entender é: o que ligado na terra está ligado no céu. É quando você está em obediência ao Senhor e o próprio Espírito Santo te confirma essa negativa.
ou essa positiva a respeito de alguém. Então veja, vou citar dois exemplos. Um exemplo do positivo de Deus e um exemplo do negativo de Deus. Começando pelo positivo de Deus. Ou seja, Mateus e João 20, 23, Mateus 18, 18 está dizendo que a condicional para você ter poder de Deus é você ter confirmação do céu. Escreve isso na sua frase. A condicional para você ter poder do céu é ter confirmação dele. A condição para você ter poder de Deus é ter a confirmação do céu. Amém? Então, o primeiro exemplo de ligação é o apóstolo Paulo. Paulo era ainda Saulo, viajando para Tarsis, no caminho de Damasco, viajando para Damasco. Ele vai se encontrar com o Espírito Santo, com Deus, vai cair da sua montaria, vai ver Jesus, vai ficar cego, vai ter uma comunhão com Jesus, vai ouvir a sua voz, ele vai ser levado até uma cidade, e ali o Senhor diz a um profeta, que curiosamente tem o mesmo nome do outro profeta, do outro personagem que vou citar daqui a pouco. Ele diz a Ananias: vai até a rua chamada direita e procura um homem chamado Saulo e ora sobre ele, porque ele me é muito útil. O Espírito Santo confirmou a ligação. Percebe? Vai lá e ora sobre ele e liga este homem ao céu. Ele vai e ora e liga Saulo ao céu, pela confirmação do Espírito Santo. Agora, a negativa do Espírito Santo. Ananias e Safira entraram num acordo para mentir para Deus. Chegando diante de Pedro, o Espírito Santo disse para Pedro: eles mentem e eu não tenho prazer neles. Ananias morre diante de Pedro e depois a sua mulher. Deus apresentou a negativa. Então você só liga no céu e desliga no céu aquilo que Deus ligou no céu e desligou no céu. Então você precisa viver a dependência da vontade do Senhor Deus. Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto que se encontra em Mateus 16, 19. Eu darei as chaves do reino de Deus. Mateus 19, 19. 19, 16. É uma confirmação do contexto daquilo que nós estamos estudando agora. No contexto de Mateus 18, versículo de número 18, aparece também Mateus 16, no verso de número 19. Então, Mateus 16, no verso de número 19. Dar-te-ei, disse o Senhor Jesus a Pedro, a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra será sido desligado no céu. Então advertiu aos discípulos quem não dissessem a ele que ele era o Cristo. Então o Senhor está dando uma aula para os seus discípulos. Ele diz: Pedro, você é pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não resistirão, Pedro. E ele diz aos seus discípulos: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Eu te dou a chave do céu, para aquilo que você ligar na terra seja ligado no céu, aquilo que você desligar na terra seja desligado no céu. Então agora, pegando todo esse contexto, nós entendemos que o texto de Mateus 18, 18 está nos dizendo uma coisa tão simples e tão poderosa. Está nos dizendo assim: olha, prestem atenção, estejam atentos, porque a vida de vocês, em conformidade com a minha vontade, será sempre ouvida a sua voz. A vida de vocês, andando em alinhamento com a minha vontade, a vida de vocês estará sempre atrelada à resposta direta de Deus. Deus sempre irá responder a um coração que está ligado à vontade do nosso Deus. Mateus 16, 19, então, é um paralelo de João 20, 23 e também de Mateus 18, 18. Lembrando que toda a obra de Jesus, é muito importante que você lembre disso, toda a obra de Jesus foi feita pelo Espírito Santo nele, até quando ele perdoou pecados. João 20, 23 está confirmando que o poder do Espírito te revela o querer de Deus. Então ele te revela a vontade de Deus. E então, você sabendo a vontade de Deus,
você vai sempre ter uma oração pautada na vontade de Deus. Eu tenho me ligado muito a alguns irmãos do nosso tempo, alguns que estão até aqui nessa live comigo, porque eu vejo uma sede, uma paixão pela Bíblia muito grande. E eu quero elogiar vocês que entram nessa live, que depois comentam o que a gente comentou. Olha, isso me motiva muito em continuar. Isso me motiva demais em dar prosseguimento a cada live, mesmo que eu acorde cansado, mesmo que eu tenha uma série de dificuldades técnicas para fazer isso, mas me alegro muito com a vida de vocês. Porque vocês estão me dizendo que ainda existe, como disse Deus a Elias, os 7.000 do Senhor que não se curvaram, que têm fome e que têm sede da palavra do nosso Deus. Vocês me fazem pensar exatamente nessa verdade de que vocês têm fome e sede. E aquele crente que come Bíblia, no sentido figurativo, ele se alimenta da Bíblia, o que sai dele é Bíblia. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você enche sua vida de Bíblia, de palavra de Deus, o que sai é Bíblia. O que você fala é Bíblia. E essa Bíblia falada, ela é falada em poder de Deus, em poder, porque a palavra de Deus é poder. Então o Senhor Jesus, agora abrindo um parêntese para mais uma explicação legal. Anote aí o que eu vou falar aqui agora, porque é uma revelação de Deus sensacional na Bíblia. O Senhor chama Pedro e diz: você não se chamará mais Simão, mas Pedro. A palavra Pedro é a tradução grega do nome, porque a palavra hebraica é Keifas. Keifas. Lembrou a você algum nome? Lembrou a você algum nome? Isso te remete a algum nome bíblico? Keifas tem a mesma raiz de Caifás. A palavra Caifás significa barreira, significa impedimento, muro, muralha. A palavra Caifás, que é o nome do sumo sacerdote nos dias de Jesus. Ele chama Simão e diz para Simão: você para mim não é mais Simão, você para mim é Keifas. E a palavra Keifas significa pedra retirada da rocha. Uma pedra que é uma pedra de edificação de templo. O templo foi construído por Salomão e no mesmo perímetro do monte chamado Moriá, ao extremo do lado ocidental, Salomão deu ordem para que as pedras fossem cortadas lá para não se ouvir barulho no templo. E aqui eu quero abrir um parêntese. Salomão manda o pessoal que vai trabalhar quebrar a pedra longe, porque ele não quer ver ruídos dentro do templo durante a construção. No templo não é lugar de ruídos. No templo não é lugar de murmurações. No templo não é lugar de reclamações. Esse barulho tem que ser feito fora da presença do Senhor Deus. Na presença de Deus, no templo, é lugar de adoração. Fecha parêntese e continua a minha informação. Essas pedras retiradas por Salomão ao lado ocidental do Monte Moriá são as pedras que foram carregadas e colocadas para a construção do templo. Então o que o Senhor está dizendo para Pedro é que ele é uma dessas pedras que vai edificar a igreja. Por isso ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: eu sou a base, Pedro, você é uma pedra colocada sobre mim. Você é uma pedra e eu vou edificar a igreja dessa mesma forma, colocando todas as pedras, colocando todos os crentes firmes na fé, formando aí o grande templo do Deus eterno, que somos nós. Mas algo muito interessante, porque a palavra Keifas tem a mesma raiz da palavra Caifás. E isso tem um sentido, porque Jesus está dizendo: Pedro, para mim, o sumo sacerdote é você. O sumo sacerdote não é Caifás. Para mim, o sumo sacerdote é você. Então Jesus está apontando para Pedro e dizendo: Pedro, o verdadeiro templo está aqui e não no alto do Monte Moriá.
O verdadeiro templo está dentro de nós e não numa construção de alvenaria. Mas ele diz algo ainda mais forte: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e te dou as chaves do céu. O que vocês ligarem no céu será ligado, o que vocês desligarem será desligado, porque o céu vai dizer para você a sua vontade, o céu vai revelar a sua vontade para você. E para mim, Pedro, você não é Simão, você é Keifas, você é o homem que para mim é o sumo sacerdote desse grupo. Jesus então está dizendo para Pedro que para ele é o sacerdote daquela equipe apostólica. Ele é o sumo sacerdote. E eu fico imaginando o impacto disso na vida de Pedro. Ele de repente, de Simão, ele passa a ser Keifas ou Caifás. Ele passa a ser o homem que estaria no lugar do maior e mais importante símbolo da religião judaica daqueles dias. Pois Jesus disse: eu rejeito Caifás, o que é barreira, o que é muro, o que é dificuldade. Eu rejeito aquele e me apego a você, Pedro, que é pedra de construção, pedra de edificação, que é humilde, que é pequeno. Eu me apego a você e rejeito ao grande. A palavra do Senhor diz: o Senhor rejeita o soberbo. E o início da queda, a ruína vem depois do orgulho, da soberba. Então o que precede a queda é o coração do homem se encher dele mesmo, é a vaidade, é a auto-idolatria, é o auto-culto, culto a si mesmo. Então veja, o Senhor está dizendo que você terá poder como Jesus teve poder para ligar no céu e desligar, para ligar na terra e desligar, se você estiver vivendo a condicionante, a vontade de Deus na sua vida. Então veja, the power of the church. Há poder na igreja. E esse poder na igreja está em crentes que são cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz e revela quem é dele e quem não é dele, quem mente, quem fala a verdade, quem é ovelha, quem é lobo. Então ele, com essa autoridade dada por Deus e pelo Espírito da revelação do Espírito Santo, então ele pode ligar e desligar. É com essa autoridade que Paulo disse sobre um homem que ele diz: prefiro entregá-lo a Satanás para que o seu corpo seja salvo. Então ele está dizendo que o Espírito Santo revelou a ele, mostrou para ele que aquele homem precisa de um tratamento. Então, Senhor, eu desligo aqui e peço ao Senhor que trate desse homem. Mas a gente não vai sair por aí amaldiçoando todo mundo e nem maldizendo quem está contra nós.